Bom, irmãos, então vamos abrir a palavra, né? Vamos abrir a palavra no livro de Gênesis, no capítulo 1. Nós estamos estudando esse livro e dessa vez nós pegamos como tema os 7 dias da criação. E nós estamos fazendo uma comparação com 7 personagens que nós dizemos assim que são os 7 personagens principais do livro de Gênesis. Agora, quando nós falamos isso, não é que nós estamos isentando os outros. É que, de certa forma, nós estamos pegando uma linha que nós encontramos lá em Hebreus e nós comparamos, sabe, essa linha. E nós vimos ali que a vida desses personagens, elas foram marcadas com traços daquilo que é a experiência cristã normal, né? Então nós estamos fazendo esse tipo de estudo. Mas eu gostaria de acrescentar algumas coisas para os irmãos que também estão estudando o livro de Gênesis. Porque eu ficaria assim, realmente muito, mas muito feliz, se como corpo, sabe, se todos os irmãos tivessem esse desejo de juntos nós estudarmos esse livro. Imagina quanto que o Espírito Santo não poderia fazer conosco, se todos nós, pelo menos nesse tempo que nós estamos aqui, né, estudando esse livro, se todos os irmãos resolvessem falar assim, não, eu vou fazer isso também. Vou estudar esse livro, vou estudar esses personagens, vou estudar a Bíblia, mas como esse livro, em primeiro lugar, para eu poder realmente absorver o que o Espírito está querendo comunicar conosco. Porque a ideia, irmãos, da gente estudar esse livro, em primeiro lugar, sabe, é que realmente os irmãos sejam estimulados a estudar qualquer livro que seja da Bíblia, mas estudar de verdade. E a gente sair dessa coisa, como eu já disse antes, de estudar a palavra de Deus só na superfície, né? Então, esse livro aqui, irmãos, ele, né, Gênesis capítulo 1, versículo 1, ele vai começar assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o primeiro versículo, né? E ele vai nos trazer aqui uma palavra que ela é, vamos dizer assim, ela é uma palavra-chave para estudar esse livro. Mas antes dessa palavra, eu quero transmitir para os irmãos uma frase que alguns irmãos do passado nos ajudaram a compreender que essa é a verdadeira chave para o livro de Gênesis. E a chave é a vontade de Deus. Então é assim que nós temos que estudar esse livro. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele quer comunicar conosco qual é a sua vontade. E esse é o tema do livro de Gênesis. Agora, nós não podemos colocar de lado essa palavra, princípio. Por quê? Porque esse é o tema do livro. Então, nós vamos conhecer um Deus de princípios, de uma maneira tão alta, que nós vamos estudar esse livro. E nós vamos encontrar aqui todos os princípios. Todos os princípios. Então, como é mais fácil, né, a gente lidar com essas coisas que têm princípios? Porque nós vivemos dias tão difíceis, né? Porque da maneira como o homem tem colocado de lado a palavra de Deus, então tem surgido tantas formas de viver, tantas formas de se realizar, tantas formas de se fazer as coisas, que a gente fica até perdido, né? O que é certo, o que é errado, né? Hoje a sociedade já jogou essas coisas fora, porque cada um faz o que bem entende, né? Cada um faz o que acha certo. E se a gente for viver assim, a nossa vida, ela vai ser uma perdição mesmo, tá? Não existe como nós vivermos uma vida que agrada o nosso Criador se nós não pararmos o barco, pararmos a carreira, pararmos tudo e irmos conhecer os princípios do nosso Deus. Então, isso não é pouca coisa, né? Nós estamos falando de uma coisa muito séria, né? Todos nós precisamos conhecer os princípios. Sabe por quê, irmãos? De alguma maneira, né? Cada um de nós aqui veio de um contexto e de alguma maneira nós somos inseridos, né? Nós somos inseridos em comunidades, nós somos inseridos em famílias
E nós somos inseridos, né, na sociedade, somos inseridos, né, na escola, na educação, na cultura, nós somos inseridos no mundo. Né? E o que acontece? Nós acabamos sendo influenciados pelo meio em que nós estamos vivendo. E dessa forma, sabe, nós, como o Valdir leu aqui, né, a palavra está escrita assim, ó, não vos conformeis com esse mundo, né? Na verdade, dessa forma nós vamos sendo conformados com essas coisas, e se nós não tivermos bem firmados nos princípios do nosso Deus, nós vamos nos perder. Certamente nós iremos nos perder. Então, como é importante para todos nós, sabe, pararmos um pouquinho e fazermos uma revisão. Irmos lá para as Escrituras e deixar que aqueles princípios eternos de Deus sejam muito bem fincados na nossa mente, no nosso coração. Para quê? Para que a gente não seja realmente conformado com esse mundo. Porque se nós não tivermos esses princípios muito bem estabelecidos, com certeza nós seremos levados por qualquer vento de doutrina. Nós seremos levados pela política. Quantos irmãos preciosos, irmãos, que não foram levados pela política? Por quê? Por que foram levados? Por que é tão fácil para homens que viram a luz da vida voltar para a religião? Por que isso é tão fácil? Por que isso acontece? Por causa disso. Porque nós não temos princípios. Nós somos um povo sem princípios. E o povo brasileiro é um pouco pior. Porque nós não temos hábito de leitura. Nós não temos hábito de meditação. Nós não temos hábito, sabe? Olha só, essa nação, é um absurdo isso, tá? Que eu vou dizer para vocês. Mas esse é um dos melhores lugares para se viver do mundo. E nós não temos amor nem zelo pela nossa pátria. Por que isso? Porque nós somos atacados. Então, né, nós somos atacados pelos norte-americanos, com seu cinema, seus filmes e tal. Nós somos atacados pelos europeus, com suas tradições, com a sua história. E aí a gente pega tudo, faz uma miscelânea de tudo isso e chama isso de nossa cultura. E aí nós somos roubados dia e noite e não se levanta um corajoso para falar assim, ó, ou para essa bagunça ou nós vamos morrer pela pátria. Ainda que nós temos isso no nosso hino, né? Mas é só no hino, né? A gente, de certa forma, a gente aceita fazer piadas da nossa pátria, né? Depois que mudou o presidente, né? Porque tinha um presidente lá que, vamos dizer assim, a cristandade apoiava, né? Então quase todo culto chorava pela nação, né? Depois que mudou o presidente, então a cristandade quer mais é que se exploda, porque esse presidente não nos representa. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é o que o mundo inteiro quer que a gente continue sendo. Esse povo sem fundamento, sem princípio, sem história. Quão terrível é isso, né? Agora, a gente não quer falar do mundo. O mundo jaz no maligno. Mas a igreja não deveria ser assim. A igreja, né? Nós temos uma pátria. Nós temos uma pátria. Essa pátria tem um rei. Esse rei tem princípios. Esse rei tem leis que ele estabeleceu. Esse rei tem vontade. Como que nós vamos viver? Nós vamos ser nós vamos ser a turminha do Brasil que vai chegar lá assim. Você acha que o Senhor vai aceitar isso, irmão? Será que é para isso que o Evangelho chegou aqui? De jeito nenhum. Então, sabe, que o Senhor coloque no nosso coração, pelo Espírito, temor, tremor e um santo interesse genuíno, a gente se reunir para estudar a palavra e buscar do alto, conhecermos os princípios eternos do nosso Deus que estão nas Escrituras. E não conhecermos apenas para satisfazer nossa curiosidade, mas conhecermos e permitir que o Espírito Santo estabeleça esses princípios como marcos eternos do nosso coração, como cercas, sabe, para que a gente não vá além daquilo que o Senhor estabeleceu. E para que a gente ande realmente como cidadãos dos céus, aonde a gente estiver, né? Seja no Brasil, na China, na Europa, né? Porque hoje nós estamos aqui, mas a gente não sabe como será amanhã, né?
Eu pelo menos acredito que se tiver uma polarização política aí no mundo, se tiver uma guerra mundial, nós não teremos nenhuma condição de defender nada, porque nós não temos princípios, nós não temos pátria, não temos nem exército, né? Eu fiquei insistindo para os meus filhos para eles servir o exército. Sabe o que eles falaram para mim? Você está louco? Vou perder um ano da minha vida num negócio desse? Por que isso acontece conosco? Porque nós não temos princípios. Então, quando a guerra vier, nós seremos os primeiros a ser acorrentados e levados para qualquer lugar desse mundo. Então, que o Senhor, né, prepare já o nosso coração com os princípios eternos da palavra. Porque se nós formos levados cativo para a Coreia do Norte, nós seremos estandarte do Senhor lá. Amém, irmãos? Então vamos estudar a palavra, né? Então nós temos aqui no livro de Gênesis, essa primeira palavra que nós já cobrimos, sobre os princípios. Com isso em mente, nós vamos relembrar que no princípio Deus criou. E se Ele não tivesse criado, nada existiria. Então está aqui o primeiro princípio, que nós precisamos que seja estabelecido no nosso coração. Que nós somos criaturas. E que Deus, no princípio, criou. E que se Ele não tivesse criado, simples assim, nada existiria. Agora tem um texto que eu até anotei aqui. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Hebreus 13, capítulo 5. Eu vou fazer a leitura aqui. Está escrito assim na palavra, irmãos. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Eu quero pegar só uma frase desse texto. Ele começa falando assim, ó, sejam os vossos costumes sem avareza. Ou seja, avareza é pecado. E ele está nos instruindo a colocarmos esse negócio de lado. Os irmãos sabem o que é avareza? Amor pelo dinheiro. Amor pelo dinheiro. Amor pelas coisas. Amor por esse negócio de possuir. Então a gente acaba colocando isso na nossa vida como um hábito bom. Porque a gente diz assim, né, que aquele que não tem amor por essas coisas nunca vai ter elas, né? Agora a palavra de Deus ela já vai nos instruir a gente se libertar dessas coisas. Então ele fala assim, ó, seja o vosso costume sem avareza. Fala assim, então, se a gente não ter avareza, com o que a gente vai se alegrar? O que vai nos trazer contentamento, né? Porque sendo avarento, a gente não é feliz, né? Compra um carro 3 meses depois, já não quer mais o carro. Compra uma casa 3 meses depois, a casa já ficou feia, né? E a gente é desse jeito, por causa do amor ao dinheiro. Então ele fala assim, ó, seja os vossos costumes sem avareza, né? Antes, estejam contentes. Vou transmitir aqui para vocês como está no original, tá? Antes, estejam contentes pelo fato de vocês existirem. Tá? Não está falando que você tem uma bicicleta velha lá em casa, não. Que a bicicleta velha lá em casa já é bônus. Na verdade, a grande riqueza que você possui é o fato de você existir. Já agradeceu a Deus por isso alguma vez? Fala, Senhor, muito obrigado pelo fato de eu existir. Como nós somos duros de coração, né, irmãos? É isso que a palavra está dizendo. Que a gente deve se alegrar pelo fato de existir. A gente deve se alegrar pelo fato de estar vivo. Olha aqui conosco, aqui o nosso irmão Genildo. Quanto tempo que os rins não funcionam mais, irmão? 13. Quanto? 13. 13 anos? É. 13 anos sem rim. Olha aqui, olha o sorrisão na cara dele. Sabe por quê? Porque ele tá aqui, irmão. Tá aqui. Não é verdade? Tá aqui. Agora você dá valor no teu rim. Bota a mão assim dos dois lados assim, ó. Sabe? Bota a mão dos dois lados assim, ó. Ou a hora que você for no banheiro fazer xixi, agradece a Deus. Fala, aleluia, eu tô fazendo xixi. Isso, irmãos, nós precisamos nos contentar com essa verdade de que o Senhor tem sido gracioso conosco. Ele tem sido paciente conosco. Ele tem dado vida para nós.
até mesmo os meninos que estão aqui, ó, o Felipe, o Pedro, o Paulo, né? Vocês não têm ideia quantas crianças estão uma hora dessa, todos entubados, numa UTI, alguns não têm perna, alguns têm braço, alguns têm olhos, sabe? Alguns estão com o corpo lá todo tomado pelo câncer ou por outras coisas, e vocês estão aí saudáveis. Não é motivo de falar assim, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me dado saúde, né? O Senhor tem me dado saúde, eu consigo cheirar, consigo enxergar, consigo andar, posso jogar bola, posso brincar, posso me vestir, tenho um papai, tenho uma mãe, né, que me traz provisão. Quantos orfanatos estão abarrotados de criança agora, olhando por uma janelinha, falando assim, manda, Senhor, por favor, manda alguém para me adotar aqui. E a gente é tão ingrato, a gente tem preguiça de falar assim, Senhor, obrigado por ter um papai e uma mamãe. Obrigado por existir. Então, sabe, irmãos, esses princípios precisam ser restaurados no nosso coração. Que o Criador, no princípio, fez. E porque Ele fez, nós estamos aqui. Agora, você já pensou nisso? Já parou para pensar nisso? Que o Criador nos fez com uma vontade? Porque a gente tem nossa vontade, né? Então a gente já amanhece o dia, né? Cheio de projetos, né? Sabe o que eu queria deixar para os irmãos assim? Para o coração dos irmãos? Não precisa fazer isso hoje não, mas amanhã de manhã, na hora que você acordar, lembra disso. Que você existe porque Deus criou você. E que você vive porque Ele te deu mais um dia. Mas vai chegar um dia que não vai ter mais um dia, tá? Vai chegar um momento que não existirá mais um dia. Então amanhã, quando você abrir o teu olho, que você vê assim, ó, ganhei mais um dia. Lembra do teu Criador e pergunta para Ele como Ele quer que você viva aquele dia. Pergunta para o teu Criador, fala assim, Senhor, o Senhor me deu mais um dia, como o Senhor quer que eu viva ele? Sabe, eu tenho certeza que se você fazer essa pergunta, você não vai conseguir passar um dia sem abrir a Bíblia. Sabe por quê? Porque para você conhecer a vontade dEle, você tem esse livro maravilhoso que Ele deixou para que nós pudéssemos ter acesso à vontade de Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês, o Espírito Santo, ele é tão presente no nosso caos, que o tempo inteiro o Senhor está desejoso de comunicar ao nosso coração qual é a vontade dEle. E quão maravilhoso é quando nós respondemos assim, ó Senhor, eu quero saber qual que é a tua vontade. Tem um texto no Novo Testamento, que se eu não me engano está no Evangelho de João, agora eu não lembro aonde. Mas Jesus ele vai dizer isso para aqueles especuladores que estavam à volta dele. Ele vai dizer assim, ó, quem quiser fazer a vontade do meu Pai, esse saberá. Esse saberá. Claro que ele está falando dele mesmo. Mas ele vai falar assim, ó, quem quiser saber, quem quiser fazer, saberá. Fala, Jota. A vontade tem a ver com o propósito? Tem a ver, claro, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, a vontade tem tudo a ver com o propósito de Deus, ou seja, Ele nos criou com um propósito, né? Então nós podemos dizer assim que a vontade dEle está incluída no seu propósito, né? E para cada um de nós aqui, nós podemos dizer assim que existe uma vontade geral, mas também existe uma vontade pessoal, ou seja, no seu particular, Deus criou o Jota com um propósito, no seu particular. E como é precioso, irmãos, nós conhecermos a vontade geral, mas nós temos desvendado em nosso coração a vontade particular, né? Eu devia ter a idade do Paulo, no dia que o Senhor comunicou comigo, no meu coração, que Ele me faria um pregador da palavra. Mas eu quis lá saber de uma coisa dessa, eu queria brincar, me divertir, conhecer o mundo, eu tinha minha própria vontade. E por causa dessa minha ignorância à vontade de Deus, e dessa necessidade de viver a minha vida do meu jeito, eu perdi bem mais de 30 anos de vida. Bem mais de 30 anos de vida. Jogados fora. Que tragédia, que lixo foi aquilo, né? Então, nessa segunda-feira, né, eu estava lá no presídio. Irmão, vocês me perdoam dizer isso, tá? Que eu amo demais vocês.
amo demais vocês, mas amo de paixão estar com vocês aqui. Mas tem uma coisa que eu amo mais. Eu estava dentro da criação, cercado de preso, pregando para eles. Cercado de preso, pregando para eles. E eles fazendo pergunta. Sabe assim, mas irmão Jonas, o que é isso? Mas irmão Jonas, o que é aquilo? Mas irmão Jonas, o que você acha disso? Mas irmão Jonas, eu aprendi desse jeito. Mas irmão Jonas, sabe assim? Eles não têm essa bagagem religiosa. Então, eles estão lá todos desejosos de conhecer a palavra de Deus. E eu ali no meio, sabe, ministrando. Eu nem percebo, chego lá às 5h30, que é o horário que eu entro, e eu saio 5:07. É um absurdo. Na hora que eu olho para trás, assim, com o relógio fica atrás, né? Na hora que eu olho para trás, 5:07. Aí eu saio de lá, assim, meu coração palpitando de satisfação, de alegria, de gozo, sabe? E aí eu levanto as minhas mãos para o céu, hora que fecha aquele portão lá, assim, louvo o Senhor. Você fala assim, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor foi paciente. O Senhor só não tinha uma vontade, mas o Senhor foi paciente. O Senhor esperou até eu quebrar o nariz e vim descobrir a tua vontade. E agora eu sou o homem mais feliz do mundo, porque eu estou fazendo aquilo para que eu vi a existência. Isso, irmãos, é isso. Cada um aqui, cada um aqui tem um propósito muito maior do que aquilo que a gente chama de nossa vida, que é a vontade de Deus. E eu desejo de coração mesmo que os irmãos se atentem para isso, que o coração dos irmãos comecem a desejar isso. Então, quando nós olhamos, para os personagens ali de Gênesis, nós vimos lá que no primeiro dia da criação, o Senhor disse haja luz. Ou seja, tudo começou com o haja luz de Deus, porque a terra estava sem forma e vazia. Então ali no capítulo 3 nós encontramos aquele haja luz. E nós comparamos esse primeiro dia do haja luz com a vida de Abel. Essa parte a gente já passou, mas apenas recapitulando para os irmãos, aqui, nós vimos com clareza isso, que quando o Senhor disse haja luz, no primeiro dia ele fez separação entre luz e trevas, e ele chamou o dia, ou a luz de dia, e as trevas de noite. Foi ele que chamou. E aí, logo em seguida, quando nós chegamos lá em Abel, nós descobrimos que antes de Abel tem Caim. E nós conseguimos ver ali, em Caim o que é trevas, em Abel o que é luz. Não é maravilhoso isso, irmãos? O Senhor pôde usar a vida deles para deixar esse precioso ensino para nós. Ou seja, a vida deles nos dá graça, capacidade de ver o que é trevas e o que é luz. Mesmo Caim endurecendo aquele coração, indo viver longe da presença do Senhor, para fazer a vontade dele, para satisfazer os desejos dele, e para buscar nele a satisfação pessoal, nós temos aqui uma clareza do que significa trevas. E uma coisa que eu queria deixar de destaque para os irmãos, nesse assunto que a gente já passou, é que quando o Senhor vai falar sobre esse primeiro dia, ele vai dizer assim, viu Deus que a luz era boa. Mas ele não vai falar que as trevas eram boas, não. Ele vai deixar claro ali que a luz era boa. Agora, no segundo dia, que era o que eu queria pelo menos entrar hoje, mas eu tenho certeza que vai ficar para próximo, Mas no segundo dia, nós temos lá a separação de águas e águas. Esse é um assunto muito importante. Porque o Senhor, ele fez isso naquele caos, no meio daquele mundo caos, da terra sem forma e vazia. Primeiro ele disse haja luz. E esse é um princípio para a nossa vida cristã. Tá? Porque antes de tudo, nós já estudamos isso, mas eu posso repetir quantas vezes for necessário. Antes de você crer no Evangelho, Deus disse haja luz. Porque se ele não dissesse, você passaria a eternidade nas trevas. E isso lá dentro. Então esse é um princípio. Deus não muda os seus princípios. Agora, logo depois que ele disse haja luz, então houve um segundo princípio. Qual é? Quando a luz chega, as trevas vão embora. Ou seja, houve separação entre a luz e as trevas. Nós podemos dizer assim que enquanto nós estamos vivendo a nossa vida do nosso jeito, está tudo misturado.
Mas quando o Evangelho chega, as coisas começam a se separar. Pelo menos, né, a gente começa a ter acesso a essa verdade daquilo que é luz e daquilo que é trevas dentro de nós. O império das trevas. Nos transportou, sim. Né? Agora, no segundo dia, a separação de águas e águas. Agora, o personagem que nos é dado para o segundo dia da criação é Enoque. E é muito importante isso, irmãos, porque lá em Enoque a gente vai descobrir um homem que ele vive uma parte da vida dele focado nele mesmo. Mas depois ele vai viver uma outra parte da vida dele focado na vontade de Deus. E o final é maravilhoso. É maravilhoso. E se assim o Senhor permitir, né, vou deixar de tarefa para os irmãos estudarem esses textos da palavra. Né? Vamos pegar Gênesis, vamos estudar Gênesis. E se o Senhor permitir, na próxima terça-feira, nós vamos começar tudo de novo. Nós vamos fazer uma outra recapitulação. E nós vamos ir fundo nesse assunto do segundo dia e da vida de Enoque. Amém? Amém. Senhor, nós te damos graças por mais essa noite. Por esse privilégio que nós temos de existir, de estarmos aqui reunidos, aprendendo juntos sobre a tua vontade, sobre os seus princípios. Ó Senhor, encoraje o nosso coração, pelo poder do teu amor, a realmente, Senhor, nos importarmos com a tua vontade. Encoraje o nosso coração, Senhor, a buscarmos, conhecermos profundamente os teus princípios e a aplicarmos a nossa vida, Senhor, para que nós possamos ser para ti, ó Criador.